Vozão empata com o Vina vindo do banco, não consegue mudar de posição, continua no Z4, mas enxerguei melhoras táticas dentro do time, o que aumenta a minha esperança de dias melhores. Lion vence em casa, se mantém no G6, 1-0 para Camagro, mas os 3 pontos ficaram para o Lion. Lion continua dentro da zona de classificação na briga pelo acesso. Gol do Vitinho, fazendo mais um gol com a perna direita, e a gente vai falar sobre esses dois jogos, resumindo essa rodada do Brasileirão Série B de hoje. Então fica aí até o final do vídeo, já chega dando like, hypando, ativando o sininho das notificações, é vídeo todo dia. Desculpa, hypar é de graça, like é de graça, irmão. E outra coisa, porra, ajuda, irmão, vocês são meu patrão. Então, vinha, ajuda nós aí, velho. Ajuda o irmãozinho André Reis aqui. Aqui é NFC, aqui é só Norte e Nordeste, aqui é para torcedor raiz, irmão. Então, chega junto para dar essa moral ao canal. Também eu coloco aqui links de produtos ligados ao YouTube, né? Parceiro de YouTube. Se for comprar a camisa do seu time em outro lugar, clica no link que você vai me ajudar. Valeu? Então, já fiz aqui a propaganda. Vamos falar do que interessa, que é do que também interessa, que é como foi que se comportou o Ceará nesse jogo, e depois a gente parte para o jogo do Lion. Analisando taticamente, empate por 1-1, jogo bastante equilibrado dentro da postura tática de cada equipe. Jogando em casa, o América Mineiro, claro, se comportou atacando muito pelas beiradas. O Gabriel do lado, o Segovinha do outro. E com mais posse de bola. Essa era a sua postura tática. O que eu gostei do Ceará, ficou muito sem posse de bola. Adotou uma postura de jogar no contra-ataque. Não, minha forma de jogar vai ser essa. Compactação defensiva, fechar, bloquear aqui o ataque dos caras e quando sair em velocidade. Você percebia que o jogo era esse. Em alguns momentos não deu certo, não pegou Melk uma noite feliz. Também a gente não tem jogadores de velocidade. Tentou com Júlio, tentou com Melk, mas a coisa não encaixava direito. Mas a forma tática que o time adotou para jogar dava para se enxergar, dava para entender. Não era um bando em campo, era um time, sim, que tinha uma ideia de jogo pré-estabelecida, com o Mugen se movimentando, e se movimentando muito ali. Os laterais aparecendo, o Brian, o Sanches. Então tinha uma ideia de jogo, onde os laterais tentavam construir por dentro, enquanto o Júlio tentava largar o campo, o Melk também, claro, o time, para que essa postura do Daniel Paulista dê certo. É claro que o time precisa de jogadores de velocidade, e o Nico está aí e vai estar chegando mais gente. Tem um Sávio para estrear, né? Tem um Pavani, então tem uma galera chegando aí para ajudar o time. O América procurou ter mais posse de bola, procurou atacar, saiu na frente, e a gente vê, né, como uma mudança de técnico faz bem ao time. Como uma mudança de técnico faz bem. Porque o Vina, que já havia entrado bem no outro jogo, correndo, buscando, novamente entra bem e faz o gol do empate. De biquinho, entrando por dentro, buscando o jogo, cobrando escanteio, cobrando bola parada, se movimentando, um outro Vina. O Ceará um Ceará nesse jogo mais organizado, mais preparado para o contra-ataque, uma postura bem equilibrada sem bola, bloco médio, linhas compactadas, marcação fechando espaços centrais. Então, a postura tática do Ceará me agradou. Então, eu acredito que com os novos atletas chegando, para elevar o potencial técnico desse elenco,
dentro da ideia de jogo do Daniel Paulista, a gente consegue sair dessa situação incômoda a qual o Ceará se encontra. Foi um jogo difícil, um jogo muito disputado no meio de campo. O América Mineiro, apesar de estar na lanterna, é um dos times que mais finaliza, é um dos times que mais tem posse de bola. Mas a gente conseguiu fazer um bom jogo, conseguiu ali evoluir taticamente, garantir um ponto. O bom é que os times que estão acima do Ceará já jogaram e na próxima rodada vai enfrentar o CRB, um adversário que vem também de técnico novo, que vem em uma evolução também. É adversário difícil, mas vai jogar em casa o Vozão e tem a chance de sair da zona de rebaixamento, porque quem está em cima ainda está próximo. Então foi um bom jogo, gostei. Destaque tático, organização defensiva, compactação entre linhas, boa transição ofensiva. Destaque negativo, perdeu um pouco do controle após recuar excessivamente no segundo tempo. Eu acho que a gente podia fazer algo a mais contra o América Mineiro, mas enxergo a evolução e isso é bom. Né? O empate foi um resultado coerente pelo que se produziu. Eu acho que se o Ceará produzisse mais um pouco, tivesse um pouquinho mais de vontade ali, poderia sair com um placar diferente. Mas eu gostei. Gostei da evolução tática. Isso é primordial. Agora vamos falar do Lion. Né? Essa vitória importante do Lion diante do Novo Horizontino, um adversário direto na briga pelo acesso. Mas antes de começar a falar do Lion, quero saber de você, torcedor do Vozão. Está confiante? Enxergou também uma evolução tática no elenco? Pode melhorar? E as contratações que chegaram? Pode resolver? Vina já merece ser titular do elenco? Quero saber sua opinião. Para mim, Vina hoje o melhor em campo. Gostei muito do Vina hoje. Gostei muito mesmo do Vina. Claro, o Júlio César jogou bem, o Brian Borges jogou bem, o Júlio, principalmente no primeiro tempo, jogou bem demais. Então deixa aí no comentário quem foi o melhor para você. E se você acredita no Daniel Paulista à frente do Vozão. Sim, agora vamos falar do Lion. Conquistou uma vitória importantíssima. 1-0 na Arena Castelão. Confronto muito disputado. Eu critiquei João Ricardo no jogo passado, só que nesse jogo o João Ricardo foi bem. Foi bem. Em relação ao Fortaleza, taticamente falando, gostei da intensidade, gostei da pressão e de controle dos espaços. O Leão que apresentou uma postura agressiva desde o início da partida, alternando momento de pressão alta, bloco médio, bem organizado. Na fase ofensiva, os laterais construindo por dentro, uma coisa que me agradou bastante nesse jogo de hoje. Outro jogo que eu enxerguei uma evolução tática no Thiago, porque o Thiago ele me ilude. O Carpini ele me ilude. Ele faz esse jogo que fez hoje. Foi um super jogo? Não, mas foi um jogo tático interessantíssimo do Fortaleza. Aí tem jogo, tipo contra o Atlético Goianiense, que o Carpini parece que cola as placas. Então, hoje é só elogio. Hoje é só elogio. Gostei do Fuentes, do Gasal, Rodrigo Santos, Sacha monstruoso, Vitinho fez gol. Gostei muito do Vitinho. O Wellington entrou bem demais. O Mailton também entrou bem no jogo. Paulo Baia perdeu um gol ali que ele arranca no contra-ataque. Rapaz, velho, eu posso dizer que foi uma das partidas, taticamente falando, uma das melhores do Carpini do ano. Laterais participando constantemente da construção, meias se aproximando para criar, para aumentar a superioridade entre as linhas, amplitude pelos corredores para abrir a defesa adversária.
E esses jogadores que eu destaquei aqui, como peraí, rapaz. Como o Rodrigo Santos, o Sacha, o Fuentes, o Gasal, né? O Vitinho jogando tipo um falso 9 ali, revezando com o Luiz Fernando, que não foi tão bem. Gostei também do Pedro Henrique. Então, eu vi com um conjunto. Hoje eu vi um conjunto. O Rodriguinho jogou na lateral, não jogou tão bem assim, não gostei muito do Rodriguinho. Acho que o Mailton entrou até melhor. Até defensivamente eu vi uma evolução no Mailton, né? Logo após abrir o placar com um gol que o Vitinho traz a bola para a perna direita ali, bate cruzado, bate forte, né? Claro, é óbvio, o time reduziu um pouco a intensidade, a pressão, e aí vem a maturidade do jogador de administrar o resultado. Referente ao Lion nesse jogo, os pontos fortes que eu trago do Lion foi a melhora na organização defensiva, a melhora na compactação entre linhas. Não entrou tantos passes como em outros jogos entre linhas. Gostei muito da forma como o Sacha e o Rodrigo Santos fecharam espaço por dentro, contando ali com o apoio do Luiz Fernando, do Pedro Henrique, fechando, baixando linha ali para trabalhar ali no 4-4-2. Miritello, bem abaixo da média. Afirmaria. Para mim, é um dos piores em campo. Quase passando despercebido. Natan Fogaça vai chegar ali para poder ser titular e pegar essa posição ali do Miritello. Porque o Miritello hoje, meu irmão, segundo jogo, joga nada, fez nada, nada, nada. É até difícil dar uma nota para o Miritello. É até difícil. Porque, meu irmão, que partida horrível. Parecia que ele estava com menos um. Depois do gol, o Novo Horizontino tentou atacar, teve uma ou duas oportunidades ali, teve intervenções ali do João Ricardo, principalmente no primeiro tempo. Fortaleza adota uma defesa mais defensiva, explora os contra-ataques, e aí vai meu ponto negativo. Se perdeu alguns contra-ataques, ou o Paulo Baia perdeu aquele gol, que ele bate perna esquerda. Depois do Paulo Baia vem no contra-ataque, onde passam 3 jogadores do Fortaleza. Ele chuta em cima do zagueiro. Aí já é burrice. Aí é o cara ser cabeçudo. Futebol é coletivo. Então, meu ponto negativo não é para o Carpini, que ele montou o time e os contra-ataques estavam entrando. O ponto negativo é que tem jogador que quer o estrelismo, né? Que quer definir. Passa para o lado, meu irmão. Toca para quem está melhor. Porque o gol, quando sai, ajuda todo mundo. Então, esse é meu ponto negativo. O Carpini, agora eu vou elogiar. Mas alguns jogadores não souberam explorar o contra-ataque, que foi muito bem orquestrado pelo professor. Essa é a verdade. Então, eu vou. Os pontos positivos dessa partida: pressão coordenada na saída de bola, defesa muito consistente, boa compactação entre os setores, que eu acho importante isso, e eficiência ofensiva média. Não vou botar, eu acho média, porque a gente poderia sair com um placar melhor. Esse é meu ponto negativo. Poderia ter aproveitado melhor os contra-ataques para ampliar o placar e não levar sustos, deixar o torcedor tenso até o final do jogo. Então, para resumir, Fortaleza faz uma atuação madura e taticamente consistente. Controlou os espaços, foi eficiente nas transições e, o mais importante, mostrou segurança defensiva para sustentar a vantagem. Esse é meu ponto forte,
nessa vitória, nessa importante vitória de 1-0 do Lion diante do Novo Horizontino. Próximo jogo, difícil, adversário de G6 contra o Vila Nova, mas eu estou confiante. Carpini, o time precisa ter uma regularidade de vitória, ganhar 2, 3, 4 seguidas para dizer, opa, cheguei, sou o Lion e vou brocar. Vou subir, estou aqui para isso. Então, o time precisa dessa sequência de vitória para dar até uma energia e um ânimo para o torcedor e para os jogadores. Torcedor do Lion, qual o seu destaque? Qual o seu destaque para esse jogo? Quem foi o melhor em campo? Não só pelo gol, eu gostei do Gasal. Vou destacar o Gasal como melhor em campo. Mas eu quero saber de vocês. Vocês acreditam no Lion no G2 ou no G6? Qual a ideia de você tem de lá? Você acredita que daqui para frente vai se manter a regularidade? O Carpini encontrou a batida perfeita? Deixe sua opinião, que sua opinião para mim é muito importante. Eu quero comentários. Comenta aí. Comenta e deixa o like. Valeu, gente. Vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo. NFC, o Norte e o Nordeste. Aqui está sempre em primeiro lugar. Fique com Deus. Beijo no coração e fui.